Solta a vinheta! O mundo da matemática em O conjunto dos números racionais. Parte 2. Representação fracionária dos números decimais. Se o número racional estiver escrito na forma decimal, iremos escrevê-lo na forma de fração, ou seja, vai ser a forma inversa do que fizemos ao realizar a representação decimal das frações. Diante disso, teremos dois casos. O primeiro caso vai ser quando o número decimal é exato, ou seja, transformamos o número em uma fração cujo numerador é o número decimal sem a vírgula e o denominador vai ser composto pelo numeral 1 e vai ser seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número decimal dado. Vamos observar os números decimais abaixo. O 0,8. Nesse caso, o numerador será o numeral decimal 0,8, só que sem a vírgula. E já que o zero à esquerda, dele não vai ter nenhum valor, a gente conclui que o numerador será o 8. E como o denominador é composto pelo numeral 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais, e o número decimal 8 décimos possui somente uma casa decimal, após a vírgula, chegamos à conclusão que o denominador será 10. O 0,65. Nesse caso, o numerador será o numeral decimal 65 sem a vírgula. Como o denominador é composto pelo numeral 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais, e o número decimal 65 centésimos possui duas casas decimais após a vírgula, chegamos à conclusão que o denominador será 100. 5,36. No próximo caso, o numerador será o numeral decimal 536 sem a vírgula. E como o número decimal 536 centésimos possui duas casas decimais após a vírgula, chegamos à conclusão que o denominador será 100. Agora o 0,047. Nesse último, o numerador será o numeral decimal 0047 sem a vírgula. E já que o zero à esquerda dele não tem valor nenhum, concluímos que o numerador será o 47. E como o número decimal 47 milésimos possui três casas decimais após a vírgula, chegamos à conclusão que o denominador será 1000. Muito bem, turminha. O nosso segundo caso será como encontrar uma fração geratriz quando o número é uma dízima periódica. Ao ver esse conteúdo, pode surgir a seguinte dúvida: mas como diferenciar uma dízima periódica simples de uma dízima periódica composta? Dica do professor Mustang. Muito bem, as dízimas periódicas são chamadas de simples quando apresentam a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. E no nosso caso, no quadro, está sendo representado pelo numeral 2. E após a vírgula, possui apenas algarismos que se repetem. No nosso caso, no quadro, está sendo representado pelo numeral 8, ele vai se repetindo, 8, 8, 8, 8, 8. Já uma dízima periódica composta, ela possui a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula, no nosso caso, representado no quadro pelo numeral 2, a parte não periódica, que é essa parte aí que a maioria das pessoas chamam o intruso. Ele é o intruso, sabe? Então, ele não se repete. E no nosso caso, no quadro, representado pelo numeral 4. E depois, apenas algarismos que se repetem. Eles vão se repetindo infinitamente. No nosso caso, no quadro, representado aí pelo 8, 8, 8, 8. Muito bem. O segundo caso é quando o número é uma dízima periódica. No primeiro momento, vou mostrar duas possibilidades de transformar um número decimal em fração geratriz. Primeira possibilidade: seja a dízima
0,555. Vamos lá. Primeiro passo, vamos colocar que x é igual a 0,555. Vamos nomear de primeira igualdade. Segundo passo, multiplicamos ambos os membros por 10. Ou seja, x vezes 10 vai ser igual a 0,555 vezes 10. Teremos 10x, que é igual a 5,555. Vamos chamar de segunda igualdade. Terceiro passo. Vamos subtrair membro a membro, sendo a segunda igualdade menos a primeira igualdade. Ou seja, 10x menos x vai ser igual a 5,555 menos 0,555. Um ponto importante, que nesse exato momento zeramos a parte decimal. E o resultado será 9x igual a 5, sendo x igual a 5 sobre 9. Assim, a geratriz de 0,555 é a fração 5 nonos. Segunda possibilidade. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos também utilizar um método prático. Funciona assim. Quando a dízima for simples, o numerador será igual à parte inteira com o período menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves, vai ser igual ao número de algarismos do período. Vamos a mais um exemplo na transformação de dízima periódica simples em fração geratriz. Lembrando que eu vou mostrar duas possibilidades também. A primeira possibilidade seja a dízima 2,131313. Primeiro passo. Vamos colocar que x é igual a 2,131313. Vamos nomear de primeira igualdade nessa situação. Segundo passo. Multiplicamos ambos os membros por 100. Agora é por 100. Ou seja, x vezes 100 igual a 2,131313 vezes 100, que vai ter como resultado 100x igual a 213,131313. Agora vamos chamar essa situação de segunda igualdade. Terceiro passo. Vamos subtrair membro a membro, sendo a segunda igualdade menos a primeira igualdade. Ou seja, 100x menos x, que vai ser igual a 213,131313 menos 2,131313. E é nesse exato momento que zeramos a parte decimal. Então, o resultado será 99x, que é igual a 211, sendo que x vai ser 211 sobre 99. Assim, a geratriz de 2,131313 é a fração 211 sobre 99 avos. A segunda possibilidade é aquele método prático, onde a dízima ela tem que ser simples, O numerador será igual à parte inteira com o período menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves vai ser igual ao número de algarismos do período. Muito bem. Agora, nesse exemplo, trata-se de transformar uma dízima periódica composta em uma fração geratriz. Diante disso, eu vou mostrar duas possibilidades diferentes para realizar essa representação fracionária. Primeira possibilidade. Seja a dízima 1,32525. Primeiro passo. Vamos colocar que x é igual a 1,32525. Segundo passo. Vamos multiplicar ambos os membros por 10. Ou seja, x vezes 10 vai ser igual a 1,32525 vezes 10. Chegamos ao resultado de 10x igual a 13,2525. Vamos chamar essa primeira equação de primeira igualdade. Terceiro passo. Vamos multiplicar ambos os membros agora por 1000. Ou seja,
x vezes 1.000 vai ser igual a 1,32525 vezes 1.000. E vamos chegar ao seguinte resultado. 1.000x é igual a 1.325,2525. Agora vamos chamar essa segunda equação de segunda igualdade. Turminha, só uma explicação. A primeira igualdade foi multiplicada por 10. E a segunda igualdade foi multiplicada por 1.000. Simplesmente porque precisamos igualar a parte periódica após a vírgula para realizar o próximo passo. Quarto passo. Vamos subtrair membro a membro, sendo a segunda igualdade menos a primeira igualdade. Ou seja, 1.000x menos 10x vai ser igual a 1.325,2525 menos 13,2525. Agora sim, é nesse exato momento que zeramos a parte decimal. Aí vai ficar assim, 990x igual a 1.312, sendo x igual a 1.312 sobre 990. Quinto passo. Vamos reduzir essa fração, onde o numerador será o número 656 e o denominador o número 495. Por quê? Pois dividimos os dois números pelo numeral 2, que, além de ser o primeiro número primo, ele também corresponde ao máximo divisor comum entre eles. Então, x vai ser igual a 656 sobre 495. Assim, a geratriz de 1,32525 é a fração 656 sobre 495 avos. Vamos ver a segunda possibilidade, que é o método mais prático. Primeiro de tudo, o numerador da fração ele vai ser igual a toda a parte não periódica seguida do período menos a parte não periódica. Enquanto que o denominador é composto por tantos 9s quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica localizada após a vírgula. Vamos ao quadro e vamos ver o passo a passo, né, para que o entendimento fique um pouco melhor. Para formar o numerador da fração, devemos, primeiramente, no caso, vamos esquecer a vírgula. No nosso caso, a dízima 1,32525. Ela possui dois algarismos na parte não periódica. Ou seja, vai ser o numeral 1 e o 3. E na parte periódica, que são os números que se repetem infinitamente, teremos o número 25. Então, o numerador será 1.325 menos o 13, que é a parte não periódica. Beleza, formamos o numerador. Agora, para formar o denominador, vamos considerar a vírgula. Ó, muita atenção. Teremos dois numerais 9. Por quê? Pois existem dois algarismos na parte periódica, que é o número 25. No caso, vamos acrescentar um zero, pois existe somente um algarismo na parte não periódica após a vírgula, que é o numeral 3. Chegamos, assim, à fração 1.312 sobre 990 avos. Agora vamos reduzir essa fração. Vamos reduzi-la. Precisamos deixá-la bem reduzida. Onde o número correspondente à fração terá como numerador 656 e como denominador o 495, pois dividimos os dois números, numerador e denominador, pelo numeral 2, que além de ser o primeiro número primo, ele também corresponde ao máximo divisor comum entre eles. Assim, a geratriz de 1,32525 é a fração 656 sobre 495 avos. Representação geométrica do conjunto dos números racionais. Chamamos de imagem geométrica ou imagem o ponto marcado na reta. Primeiramente, desenhamos uma reta, vamos chamá-la de R, e sobre ela marcamos o ponto zero, que é a origem, né?
o ponto zero vai ser a origem. Marcamos a direita e a esquerda do ponto zero segmentos consecutivos com a mesma medida, representando à esquerda do ponto zero os números racionais negativos e à direita do ponto zero os números racionais positivos. Podemos notar que entre dois números inteiros consecutivos existem infinitos números racionais, e que entre dois racionais quaisquer há infinitos racionais. Por exemplo, entre os racionais 1,5 e 2/3, podemos encontrar os racionais 5 nonos, 3 quintos e o racional 61/100. Um procedimento comum para achar um número compreendido entre outros dois é calcular a média aritmética entre eles. No caso, no quadro, temos a média aritmética da adição entre o racional 1,5 e 2/3. Ou seja, o resultado 7/12 é um número compreendido entre 1,5 e 2/3. E ele foi obtido através do cálculo da média aritmética entre as frações. E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembre-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!